Olá pessoal, então nós somos o Musicalcast, eu de São Paulo, Rafael Nogueira, e nós temos a Lene Botarelli de Curitiba. E hoje estamos com uma convidada mais do que especial, Renata Borges, da Fábula Entretenimento, que na verdade ela tá meio que estreando nossa live, porque a gente nunca teve convidado na live, né? Então Oh, é isso é uma, bom. est- uma estreia ótima, né? Mas se apresente vocês aí, então, do outro lado. Obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer. Estou aqui em São Paulo, né? A gente está no processo de produção do Peter Pan. E aqui do meu lado está Rômulo Salles, meu partner, que trabalha comigo nas produções, além da Elisa Padilha, que também está lá no Teatro Alfa. Eu saí mais Sim. cedo hoje justamente para esta live aí. Fico muito honrada de saber que eu sou a primeira convidada. Sim, de repente agora a gente vai começar a convidar bastante gente para participar, então você está inaugurando aí, isso é ótimo. Porque aquele dia que você assistiu, né, tava só eu e o Gustavo Mazei fazendo, mas a gente tava meio que brincando, né? E você até que deu uma ideia da gente fazer, eu falei, então bora fazer, né? Eu acho que vai ser super legal conversar com alguém Bora que já tá aí fazer, trabalhando. bora falar com esse povo, dar risada, falar besteira. Ah, com certeza, é isso mesmo. Mas só então, deixa eu ver se já tem. Acho que já deve ter alguém assistindo, ó, já tem algumas pessoas assistindo a gente sim. É, dependendo, não sei se o seu horário, né, como é um pouquinho mais tarde, mas espero que as pessoas estejam aí assistindo a gente. Hum. Mas, Renato, vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo aqui. Até se a Lina quiser depois fazer algumas perguntas, alguma coisa, mas vamos. Queria que você falasse um pouquinho sobre quem que é você, do seu trabalho, sobre a fábula. Aqui É, tá a aberto para fábula, você falar. a, tá, a fábula agora virou Touché Entretenimento. Isso que eu ia perguntar, porque eu É, tava pesquisando e eu vi que era touché, isso que eu ia perguntar se tá certo. Tá, beleza. isso, virou Touché Entretenimento. Eu sou uma pessoa normal, sou produtora, apaixonada pelo que eu faço, casada, mãe, madrasta, boa drasta, né? Eu sou madrasta. E, enfim, carioca, mas apaixonada por São Paulo. E que, enfim, comecei a produzir já tem algum tempo. Já estou no mercado de captação cultural e de Fórmula 1 já há muito tempo. E foi assim que as coisas caminharam para eu chegar e começar a produzir musicais. Então, é basicamente isso. Formada em jornalismo, curiosa, enfim, bastante exigente naquilo que eu faço. Sou muito crítica comigo mesmo e com as pessoas. Quando eu faço alguma coisa que eu acho que é mais ou menos, eu acho que eu estou meio que enganando as pessoas, isso não cai bem para mim, então eu cobro muito, mas eu cobro pro bem. Porque eu sei, quando eu cobro, eu sei que as pessoas podem me dar, porque eu sei que quando eu escolho certo, e as pessoas podem me dar aquilo que eu espero que elas tenham, né, para dar de Sim. resultado. Então é isso. Estou aí na produção de Peter Pan, com um elenco maravilhoso, uma Maravilhoso mesmo. equipe delícia. Estamos em pleno aí ensaio, Sim. saindo 10, 11 horas da noite do teatro. É uma dura jornada, porque é onde tudo se constrói e tudo tem que sair perfeito, né? A gente estreia dia 8 de março e a gente está super feliz, né? Assim. Mas diz uma coisa, por que você optou por musicais? Você sempre gostou de musicais? Conte o porquê produzir Sempre, musicais, então. sempre, sempre gostei, né? Assisto musicais desde que meu pai me apresentou a Nova York pela primeira vez. Não entendia muito no início, né? Como criança, né? Quando é apresentada por uma obra como o Fantasma da Ópera, é difícil você assimilar isso, mas com o passar do tempo você vai, os pais vão, né? Te ensinando, te apresentando o contexto, viajando mais, porque antes, na minha época, os grandes musicais só eram feitos lá fora, né? E foi partindo uma paixão, um interesse pela música, pelas artes de uma forma geral. E quando surgiu a oportunidade, eu comecei a querer comprar, a realizar, a produzir, já que eu já captava para outras produtoras. E eu
tive, na verdade, um toque dos meus patrocinadores e parceiros de que eu estava pronta para começar a produzir, porque eu não era uma captadora que apenas captava, recebia o meu dinheiro e sumia. Eu era uma captadora que eu dava o follow-up todo do projeto, eu era a ponte de conexão entre o patrocinador e o produtor. E às vezes, nesse mercado, é muito difícil o produtor, que às vezes tem a veia artística, entender esse relacionamento de business que acontece entre produtor e patrocinador, né? Então, eu servia de mediador para tentar fazer com que tudo que estava acordado se cumprisse. E depois, eu fui, na verdade, estimulada pelos próprios patrocinadores a começar a produzir. Então, eu tive o aval deles. Isso foi muito bacana. Então, não foi uma pretensão minha de querer produzir. Sim, já tinha uma paixão, mas eu acho que eles atestaram uma capacidade em mim que daí eu fui tentando, estou aprimorando a cada produção, tentando aprender cada dia mais, porque eu acho que esse mercado, a gente está aqui na vida para aprender, Sim. Né? E foi assim. Ah, bacana. Mas voltando ali falando de musicais, de como você assistiu desde criança, você lembra qual foi seu primeiro musical da Broadway? Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera, aquele clássico, né? Eu já assisti Fantasma da Ópera de todas as vezes, em todos os lugares possíveis e imaginários. Olha. E que bom que vai ter aí a remontagem. Isso que eu pergunto, você tá empolgado então, porque vai ter remontagem? Com certeza. Fico feliz. Imagino que vai ser uma produção muito bacana. Acho que é um clássico e é diferente de alguns outros clássicos do Fantasma, ele é atemporal. É como o Peter Pan. Ele não envelhece. Eu acho que é uma remontagem certa. Bacana mesmo. E me diz uma coisa, e como que você faz para escolher os musicais para produzir? Você já tem algumas coisas em mente, alguma coisa que você assistiu lá fora? Ou vem porque de dicas de pessoas também? Não, assim, eu tenho um feeling que eu tenho um gosto pessoal, tenho uma análise que eu faço a nível de entretenimento, de mercado, mas eu tenho a minha intuição. E às vezes, né, eu deixo a intuição falar mais alto e às vezes eu tento estudar o mercado, se é viável, como as pessoas vão receber esse tipo de produto. Então, hoje em dia, com os investimentos, com tudo aquilo que você precisa fazer, geralmente eu faço musical, eu não fico só em São Paulo, né? Eu vou para o Rio de Janeiro. Eu sou uma das poucas produtoras que levam o musical para o Rio de Janeiro, grande produção para o Rio de Janeiro. Então, tudo tem que ser muito bem estudado, porque eu quero dar o melhor, o maior tempo possível de emprego para as pessoas que trabalham comigo. Então, eu preciso fazer com que o musical, a produção, seja rentável. Então, existe, sim, um estudo e a gente procura acertar. Às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar. Enfim, faz parte do mercado. Mas acertando ou errando, a entrega e o cuidado com o público precisa sempre existir. Sim. Opa! Achei que a Lena ia falar alguma coisa. Qual que foi o primeiro musical que você produziu? Aidu Aidu. Sim, eu aceito. O Miguel foi o Aidu Aidu. Foi o Aidu Aidu. Opa! Foi o Aidu Aidu. Tá, sim. Dela, eu lembro bem, foi bacana. Até foi tipo assim, uma escolha interessante, porque não é um musical tão conhecido, né? Não, e por ser um. E ser tipo, não é clássico, mas ser tipo um Old Broadway, né? Bem Old Broadway. Bem Old Broadway, mas tinha o desafio. As pessoas acham que é fácil porque não é. Pelo contrário. Era um desafio porque eram apenas é o único musical feito na Broadway, na história da Broadway, só com 2 atores. Sim. Então, na época, o musical foi super premiado
E foi, né, Robert Preston, a Lily Martin, todos eles que participaram das montagens, porque depois teve a turnê e teve Broadway, era um desafio absurdo. Então, Sim. você encontrar esse casal que vocalmente pudesse estar, né, quase 2 horas cantando sem coro, é muito difícil. Então, sim, Diogo e Silvia deram conta do recado. Eu acho que pelo aquilo que a gente se propôs, a entrega foi muito bem feita. Sim. E foi isso. A gente fez São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente ainda fez turnê. Então foi, sim, bacana. Foi bacana. Legal. Eu até falo, eu sempre brinco, né, com pessoas, com fãs de musical, que sempre falam assim, confio pelo menos na Renata, porque ela sempre traz Old Broadway, que eu amo Old Broadway, então pra mim é maravilhoso. Tipo, eu sei que vai estar em boas mãos, né, fazer Old Broadway. Existe eu acho que quando se fala de musical no Brasil, eu acho que as pessoas, o público ainda, ele não é muito bem informado, né? E os gostos, eles são completamente diferentes, né? O que dá certo na Broadway, às vezes não dá certo aqui, lá dá certo aqui, vai entender, né? Sim. Então, às vezes, você trazendo o old school da Broadway, a época de ouro da Broadway, né? A Golden Age, você também apresenta, você também forma e educa a população, o espectador, sobre a qualidade, sobre a história da Broadway, sobre novos compositores. Enfim, eu acho que é válido também você trazer coisas maravilhosas que também não é o conhecido, digamos, dos últimos 10, 15 anos das, sim, pessoas, entendeu? Entendi, beleza. Lene, se você quiser perguntar uma coisa, tá quietinha aí, fique à vontade para interromper também. Tô só ouvindo e eu achei bem interessante o fato que a Renata era captadora antes de ser produtora. Que eu não sabia disso, não sabia desse detalhe. E eu já estudei um pouco de produção e é impressionante como as pessoas falam muito que tem muito captador por aí que não sabe nada, né? Que não sabe vender o projeto. E você se destacou tanto vendendo o projeto a ponto das pessoas falarem, mas por que você está só captando? Por que você não produz, né? Achei bem, bem interessante essa fala sua e bem, bem legal mesmo. Muito. Eu acho que, primeiro, até para você poder vender qualquer coisa na vida, você precisa entender muito bem o produto, precisa gostar do produto, né? Eu, quando captadora, eu chegava a receber, pelo o trabalho na Fórmula 1, por levar muito dinheiro para as montadoras, quando pintou um primeiro projeto, quando eu levei o projeto, o pessoal do meio cultural ficou super animado, né, com a capacidade de eu levar dinheiro para eles. Então, teve uma época que eu recebia, sei lá, 100 projetos na minha casa. Era uma loucura. Uma loucura. E eu só captei os projetos que eu tive o feeling que daria certo. Eu nunca botei o patrocinador numa roubada. Não botei. Então, eu tinha que estar apaixonada pelo projeto para eu poder vender ele com conhecimento, para eu poder saber que aqueles produtores iam entregar da maneira adequada, entendeu? Então, assim, porque o captador, ele, na verdade, ele está dando um aval. Exatamente. O que é crucial nessa área, mas às vezes as pessoas esquecem disso, que é um detalhe crucial, porque o cara da empresa não é que ele dá o dinheiro para um projeto que, com certeza, que não tem a ver, que ele não acredita naquilo, que o próprio captador não parece interessado no projeto, né? Como que ele vai... Não, e às vezes o inverso, o captador vai, aposta no produtor e de repente o produtor faz a maior cagada. Nossa, aí o captador não consegue mais emplacar projeto com aquele empresa. Então ele perde essa fidelidade com o cliente. Também existe muito contrário, vocês que se enganam. Funciona dos dois lados. Acontece muito. Então, assim, é mercado, né?
Com certeza. E falando nessa coisa de captação, mercado, né? Você terminou com o mercado. Como que você vê o mercado de musicais nos dias de hoje? O mercado de musicais, ele cresceu muito, né? Muito, muito mesmo. Eu acho que graças, principalmente a produtoras como Time for Fun, Cura, né? Duas grandes produtoras que trouxeram cada vez mais musicais, produziram, né? Cada vez mais musicais, tanto Aventura Mais em São Paulo e Time for Fun em São Paulo. Falo que a Lei Rouanet ajuda, só que ela é muito mal compreendida, principalmente pela população. A Lei Rouanet, ela precisa ser explicada, que na verdade ela não é usada. A Lei Rouanet, para a cultura, o incentivo fiscal é destinado nem 1%. Na verdade, as pessoas deveriam questionar a isenção dos carros, né, dos remédios, da própria caderneta de poupança, porque tudo isso tem isenção. Da igreja que cada um frequenta. A cultura não é nada. A cultura não é nada. Porque as pessoas, né? Eu comento dentro do teatro, ele me pede, porque eu acho que é um dever meu como produtora. Então, se o meu teatro tem 1000 lugares, eu comento mais de 100, né? A lei me obriga a dar de graça 100 ingressos para as pessoas que não teriam condições de pagar. Eu dou mais. Agora, por que a montadora não dá carro de graça? Alguém vai lá pedir para a montadora dar carro de graça? Eu acho que está na hora da gente passar a entender a Lei Rouanet como ela deve. Mas como a Lei Rouanet, ela hoje, ela quer atacar o artista que tem holofote, que gera mídia, ela ataca, né? A população ataca. O político gosta de sempre criar um caso. Sim, a Lei Rouanet tem produtores que não trabalham direito? Tem. Assim como tem toda a profissão, as pessoas que trabalham com honestidade e sem honestidade. Eu tenho um médico que é bom e tenho um médico que opera sem licença. Eu tenho um dentista que é bom, tenho um dentista que é ruim. Eu tenho um advogado bom e um advogado que não é. Eu tenho um juiz bom e juiz corrupto. Então, assim, toda a sociedade, ela tem o lado bom e o lado ruim. Então, pegaram um caso, que foi o Boca Livre, e simplesmente detonaram o mercado de pessoas que geram empregos, que alimentam essa indústria ao longo do ano, enquanto um país em crise, que falta emprego, a gente dá quase um ano de emprego garantido. A gente, como mais uma vez eu falo, com um esforço de grandes produtores, e agora eu me incluo nesse, a gente consegue dar a esses atores qualificados emprego, que agora os atores não dependem somente da Rede Globo, se firmou um mercado de trabalho para eles. Então, assim, a gente emprega ao longo da temporada, né? A minha folha de pagamento do Peter Pan vai chegar a 130 pessoas, diretamente. Indiretamente, eu gero 400 empregos. Você está entendendo? Então, assim, eu aplico a lei da forma correta. Então, por que atacam a lei? Eu emprego camareiras, eu emprego maquinistas, eu emprego todos os setores da sociedade dentro do mercado cultural. Então, a gente tem que parar com essa falta de informação e com essa ignorância de atacar uma lei que só serve para propagar a cultura. Porque no exato momento, por que essa lei foi criada? Porque o Estado é incompetente, ele não tem recursos para poder manter uma cultura de qualidade dentro de um país tão que é diverso, né? E tão gigante como é o Brasil. Então ele depende de quê? Depende de nós, produtores, batermos na porta de cada empresa e pedirmos esse dinheiro. Daí, quando sai projeto aprovado não sei quantos milhões, parece que o governo, nosso rico pra caramba, né? Pra dizer o contrário, depositou não sei quantos milhões na minha conta. Ganhei na loteria. As pessoas não entendem que de 100 projetos na Lei Rouanet, 30
são executados. 70 arquivados. 70 arquivados por falta de patrocínio. Então existe, desculpa, uma puta sacanagem em relação à Lei Rouanet. As pessoas precisam se informar antes de falar besteira. Até tá acontecendo bastante, porque houve aquela polêmica, né, do Pablo Vittar, que ia utilizar a Lei Rouanet pros shows, e o povo ficou revoltado, ainda mais por ser Pablo Vittar. E era fake news ainda por cima. Foi fake. Foi fake. Foi fake news. E fake news é sempre assim, né? O governo vai dar 5 milhões para fulano, via Rouanet. Como se o governo generoso pegasse o dinheiro dos cofres e desse direto na sua conta. O dinheiro não, o governo não dá para o hospital, vai dar para Pablo Vittar 5 milhões? É só o pessoal pensar um pouco, né? Pessoal, vamos pensar, galera. O governo não dá para a escola 5 milhões? Vai me dar? Não. Eu tenho que ficar batendo em cada porta. Olha, o meu projeto é bom, o meu projeto vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai gerar emprego. Você está entendendo? Uhum. Eu pergunto, se eu não gero emprego com esse imposto e ele vai para o governo me dá a garantia que esse imposto vai ser bem empregado? Eu só vejo corrupção no governo. Pelo menos a minha fatia, que eu defendo, que eu batalho para poder ter essa captação quando eu sou, digamos assim, habilitada, tanto X na lei, eu gero emprego. Eu tenho garantia que eu vou gerar. Agora, o governo, com tanta corrupção, usa o imposto para nada, para encher o bolso de dinheiro. Essa que é a verdade. É isso que precisa ser falado. Entendeu? Então não adianta falar, o dinheiro, porque essa Lei Rouanet podia ir para hospital, podia ir para escola. Gente, hello? Onde o dinheiro está indo para a escola e para hospitais? A população questiona 6 a 8% do imposto de renda, que é o que uma empresa pode destinar para a Lei Rouanet, mas não questiona os outros 92% do imposto, o que é feito com o dinheiro desse imposto. Ninguém se preocupa com isso. Se preocupa só exatamente o menor percentual aonde se sabe o que está sendo feito, né? Então, assim, existe uma conta, vem para cá, existe uma conta que, na verdade, o pessoal está batendo onde não existe. Não existe. E marginalizaram. Eu, como produtora, não, eu gero emprego e tal, mas eu fico triste. Esquece posição política. Eu acho que cada um pode ter a posição política que quiser. Pode, posição política, time de futebol, cada um tem, e todo mundo tem que se respeitar, não briga por causa disso. Mas o artista, ele foi, de uma certa forma, marginalizado, demonizado, por causa de uma lei. Isso é injusto, você tá entendendo? Isso é injusto com o trabalho do ator. Fala que ator é vagabundo. Cara, os meus atores estão trabalhando até as 11h30 da noite. Quero saber quem que trabalha nessa forma. Época de ensaio é puxado. É puxado. Entendendo? Então é muito fácil sentar a bunda no sofá e ficar escutando a mídia na televisão e ficar sentando o pau. Então acho que as pessoas precisam se informar, estudar, procurar ler o assunto, o que é, antes de falar besteira. Então é isso que é isso me entristece, porque perde o mercado. É que épocas de Facebook a gente tá, né? Que as pessoas lêem uma coisa e compartilham sem verificar se é verdade ou não, né? Então... Sabe qual é o problema? As pessoas se acham, hoje em dia, o Facebook, eu acho que a sociedade sempre foi assim. As pessoas sempre acharam donas da verdade, se acharam no direito de serem melhores do que os outros. Só que, na verdade, hoje, você dá um clique, escreve uma mensagem e todo mundo vê. Antigamente, não. Você tinha que ir na casa do vizinho, contar uma fofoca. Você tinha que mandar a carta lá para não sei aonde, para chegar uma notícia. Então, as coisas demoravam. Fazer uma peça, escrever um texto com essa peça. Você tinha que fazer alguma coisa acontecer. Hoje, não. Então, acho que é até meio covarde, sabe? Porque você fica atrás de uma tela, falando um monte... E as pessoas... E na verdade, é um mundo fake. Na verdade, a gente fala fake news, né? A internet é um mundo fake. Né? As pessoas nunca se mostram da maneira como elas deveriam se mostrar. E ninguém vai mostrar desgraça também na tela. Ninguém vai mostrar
toda feia, toda, enfim, brigando, as pessoas vão postar, né, coisas boas, etc e tal. Enfim, c'est la vie, faz parte. Perfeito, nossa, eu gostei da sua fala, muito bom. Maravilhosa. Alene, você quer complementar? Outubro vem aí, exatamente. As pessoas. Não, e falar nisso, você viu que a Oprah se candidatou, né? Saiu, né? Não saiu? Sério? Saiu. Eu não vi isso. Saiu. Olha só. Maravilhosa. Se tivesse nos Estados Unidos, né? Eu sabia para quem votar. Eu já sabia. Porque aqui esse ano para nós tá tenso, né? Esse ano para nós tá bem difícil. Tá. Mas eu acho que a gente tem que votar consciente. Fato. Eu acho que as pessoas às vezes votam por votar. E acho que o voto não devia ser obrigatório. Eu acho que isso que entristece, porque tinha que ter uma resposta também do não votar como protesto. Entendeu? E às vezes o não votar privilegia um ou outro candidato que esteja na frente. Então, assim, é tudo muito louco. Eu acho que a política no Brasil, ela tá muito feia, né? Tá muito... Enfim. Tá do jeito que está. Olha, mas a Musicalcast também é política, viu? Não, mas é bom trazer esse assunto, porque a gente vê até os artistas comentando, né, sobre esses assuntos e a gente acaba não discutindo exatamente, né? Até estava pensando aqui, porque a gente grava geralmente nossos podcasts, eu pensei, nossa, é um assunto muito legal pra gente comentar sobre a Lei Rouanet até, né? Porque às vezes até os próprios fãs de musicais que acompanham tudo, às vezes não sabem nem o que é a Lei Rouanet. Não tem nem ideia. Eu gostaria de ressaltar, apesar dos ministérios todos falidos, né? Sem verba, né? E tal, porque o povo, né? O Ministério da Cultura realiza um trabalho insano, com poucas pessoas, mas eles ajudam os produtores, eles fazem as coisas acontecerem ali. Então, assim, eu tenho um carinho imenso por eles. Eles são guerreiros, sabe? Troca ministro da cultura, tá lá a equipe, eles fazem a cultura acontecer. Então, assim, eu tenho todo o carinho, né, pelo Cefic, pelo André, pelo secretário Martins. São pessoas que lutam ali para a cultura continuar nesse país. Porque se a Lei Rouanet acabar, acaba a cultura. Acaba a cultura. É o único mecanismo de política pública atual no Brasil, a política pública de incentivo à cultura. Então, não discutir política no nosso meio é uma insanidade. A gente pode não discutir política partidária, mas política pública a gente precisa discutir. E isso não tem nada a ver com partido. Ou tem tudo a ver quando a gente deixa de discutir e deixa que os partidos discutam o nosso único mecanismo de acesso à arte e à cultura no país, a fomento desde as capitais, das centralidades, até os eixos menos centralizados no Brasil. A gente tem vivido, inclusive, esta experiência de um espetáculo de teatro musical imponente, grande, que foi o Cinderela, que teve proporções muito grandes. A gente passou 1 ano e meio com as pessoas dizendo: é impossível vocês viajarem com esse espetáculo. A proporção dele é grande, não vai caber em lugar nenhum desse país. Sempre é possível, basta querer. Sim. E aí, se o Ministério nos permitiu, se os patrocinadores acreditaram, fizemos todos os esforços, estamos tentando garantir o máximo da integridade desse espetáculo em vários estados do país. Não é só Rio e São Paulo. Então, isso é um mecanismo de política pública, não é necessariamente privada. Né? Não é só numa relação com o patrocinador. É uma relação com a sociedade, com os teatros das cidades que não estão com programação, porque não tem recurso direto, com a população que precisa de, além de entretenimento, fruição na arte, na cultura. Como a Renata falou, que teve a oportunidade de muito pequena já ter acesso a um produto cultural que lhe fez pensar, que passou uma vida inteira para chegar na sua melhor idade, momento profissional, voltar a esse lugar que ela foi inspirada quando criança. A cultura é libertadora, a cultura forma o pensamento, forma a opinião das pessoas, ou, no mínimo, nos permite discutir as opiniões. Então, não considerar a discussão da política pública no mercado do teatro musical é uma perda de energia e de garantias de que a gente pode estar aqui novamente, daqui a 5, daqui a 10 anos, discutindo o mercado.
Muitas leis de incentivo não são faladas de diversos segmentos da saúde, da educação, da assistência social. A Rouanet estará aí. Porque tem pessoas que garantem a briga para preservá-la. Ela poderia acabar com um decreto. Tá? Um decreto como a gente há pouquíssimo tempo, há cerca de 2 anos, quase não teve no Ministério da Cultura. Não ter Ministério da Cultura, o segundo passo era não ter Rouanet. Porque é óbvio que não é interessante para ninguém pegar 6% de um dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser e deixar que outras pessoas façam alguma coisa com ele. É essa forma. E a gente está podendo fazer cheio de normas públicas que qualquer Google, esse mesmo que a gente faz lá no Facebook para identificar se o Pablo Vittar vai fazer ou não, a gente podia googar e ver o que tem sido feito com o dinheiro aportado no musical X, Y e Z. Como está a prestação de contas desse recurso? Isso tudo é público para qualquer pessoa. Então, esse é o nosso papo chato, cabecinha. Mas é muito aqui. Bom. Até que ele tem um... Tá todo mundo online assim, ó. Imagina, 11 horas da noite escutar isso, né? A política do teatro musical. Não, mas aqui, ó, até o Vitor, que é um dos nossos ouvintes, tá assistindo aqui, ele comentou aplausos pra vocês, que é tudo verdade. Super concordou com vocês e é isso mesmo. Obrigado, né? Vitor. Mas eu acho que até a Liane concorda bastante com isso, né? Gente, Vitor. Isso aí, Vitor. Vitor de qual cidade? Acho que ele perguntou de qual cidade que é o Vitor. Acho que é o Chiari. O Vitor aqui de São Paulo. O Vitor Chiari, aqui de São Paulo. São Paulo. Eu concordo super. Eu fui estudar produção de curiosidade ano passado. E eu fiquei chocada, assim, com tanta coisa sobre lei de incentivo que eu não tinha ideia de como funcionava, não tinha noção de como funcionava, e realmente vai muito além do que o senso comum diz, assim. E assino embaixo do que eles falaram sobre a Rouanet, é isso mesmo. Além da prestação de contas ser super rígida, ter uma série de regras, sabe? É muito fácil falar tão ganhando dinheiro, não sei o quê. Quando você vai ver a prestação, Gente, eu só te falar uma coisa. Se estão ganhando dinheiro, eu não sei, porque ainda não encontrei a fórmula. Porque no Cinderela, apesar de ser a bilheteria maior, quase, de 2016, eu tive que tirar da bilheteria para entregar Rio de Janeiro para cumprir com o meu... a promessa diante dos meus patrocinadores e junto ao Ministério da Cultura, porque tudo que eu prometo diante do Ministério eu tenho que cumprir, eu tive que botar 3 milhões de reais de verba direta da bilheteria. Então, assim, eu sou... Lógico, você pode falar, Renata, nenhuma produtora faz isso, mas eu faço. Eu tenho consciência de administrar dinheiro público. Então, além do dinheiro público, eu também boto o meu dinheiro. Então, assim, se existe uma maneira de roubar, eu ainda não sei, e nem quero saber. Mas não é assim. As contas não fecham. Teatro musical é caro. Não é teatro de prosa. É isso que até o pessoal de teatro de prosa levanta a bandeira. Não, vamos colocar um teto no teatro musical, não sei lá o quê, porque eles têm um custo muito reduzido. Nós não. Nós temos orquestra, músicos, nós temos direitos que a gente paga aos americanos, a gente tem toda uma logística que o teatro de prosa não necessita. A nossa entourage, a nossa necessidade, ela vai muito além do que uma peça de 4 pessoas, de 5, de 6, de prosa. Então, as pessoas precisam entender primeiro o que está se montando, o que se faz no teatro musical. É isso que eu falo, falta um pouco também de curiosidade, de informação, sabe? De querer saber o que acontece lá. Então é mais fácil você pegar uma informaçãozinha e só reproduzir, né? Só reproduzir a bobagem que houve. Quem está aqui assistindo também é o Alexandre Furtado, que é da nossa equipe. Ele está assistindo a gente, não está participando aqui, mas ele está assistindo, ele é de Curitiba. Até ele mandou falar assim, fala pra Renata que eu assisti o Sim, eu Aceito em Curitiba e eu amei. Tipo, ele realmente gostou muito. Na época era só elogios. Cara, Curitiba foi uma praça que eu me lembro que deu sold out, foi lotado, teve cadeira extra no fosso. Foi absurdo, assim, na parte da orquestra, né? Não era nem fosse, a parte da orquestra que não tinha poço. E a gente botou cadeira extra e Curitiba sempre é uma praça maravilhosa. O povo para gostar de cultura, o povo culto, eu admiro muito.
O Sul, né? Assim, né? Estaríamos aí com Cinderela, mas em dezembro era impossível para a gente, porque tem um volume de produções de companhias de dança, das escolas, de final de ano, que é muito pré-programada. Então, a gente, infelizmente, não conseguiu estar, mas foi incrível passar pelo Sul, que a gente fez Florianópolis e Porto Alegre. Foi bacana. Foi também. Você tem previsão para Curitiba? Cumprir esse ciclo agora. A gente vai fazer Nordeste, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. Não, mas daí a gente faz primeiro Natal. Março a gente faz Natal, Recife, Fortaleza. Paramos 2 finais de semana, fazemos Belo Horizonte na última semana de abril e Brasília na primeira semana de maio. Olha aí eu anunciando tudo. Paramos um pouquinho. Cinderela. Agora é o momento propaganda, que é isso, né? Paramos um pouquinho e voltamos com uma curta temporada em São Paulo, agosto e setembro. E quem sabe Rio de Janeiro logo depois. Estamos batalhando. Isso é muito bom, né? Porque uma mega produção, que quase ficou um ano. Voltar depois de um intervalo de 1 ano e meio, dando novamente emprego, né? Num curto espaço de tempo, isso é bom. Isso é fomento, é aquilo que eu falo. Ainda numa turnê, ainda numa continuação de praça de São Paulo, com a possibilidade de Rio de Janeiro. Então, é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Mas Rio de Janeiro vem muito por conta de um apelo dos espectadores. Nós fizemos Rio de Janeiro num período de Olimpíadas, então a gente teve um grupo grande de pessoas que assistiu o Cinderela, mas numa região da cidade onde outras pessoas não tinham acesso territorial, porque estava fechada aquela questão da Olimpíada. Então muitas pessoas apelam para que o Rio de Janeiro volte a acontecer. Isso é importante, porque isso está lá no nosso patrocinador, ele se estimula, fica animado e quer patrocinar uma praça. Então, venha dizer isso, que a gente tem um Facebook lá, bombástico do Cinderela. Então, se a gente está querendo Curitiba, hashtag Cinderela em Curitiba. Vamos fazer uma campanha forte. Quem sabe o patrocinador não vê, não ouve, não se interessa e não patrocina a praça novamente. A Lene, que é de Curitiba, pode começar a fazer aí já. Já podemos iniciar a hashtag, porque eu e o Alexandre da equipe somos de Curitiba e estamos ansiosos para o Cinderela vir para cá. Espero que dê certo. Agora, amiga. A gente vai fazer hashtag Bradesco Seguros, hashtag Cinderela. Pode colocar. Tá lá no Facebook. Vamos já começar a utilizar, gente. Quem tá assistindo aqui também é a Renata Duran. Ela escreveu aqui, ó, grande fã de American Idiot aqui. O que a gente pode esperar da montagem brasileira? Então, falando do American Idiot, em que pé tá o American Idiot? Tá na fase de captação. Foi aprovado finalmente. Aê! O American Idiot demorou 1 ano e meio para ser aprovado no Ministério da Cultura. Então, assim, olha quantas coisas tiveram que ser passadas, provadas, cumpridas para poder ter aprovação. Então, quantos investimentos não foram feitos até chegar nesse lugar? E agora ele saiu no início de dezembro e agora começou a captação dele, né? Mauro Mendonça Filho, como vocês sabem, está aí nessa novela maravilhosa, que eu estava assistindo antes, né? Um capítulo hoje mega bombástico. Olha, deixa de ver quando está com a gente. O Mauro Mendonça Filho é o diretor, então o que se espera, o Mauro é um super diretor, é ele que comanda todo o criativo, é ele que, na verdade, ele me chamou para ser sócio dele, isso me deixou muito honrada, e vai ser maravilhosa a montagem. Podem esperar tudo de bom.com com a genialidade, porque eu acho o Mauro gênio. Eu já queria trabalhar com o Mauro já há muito tempo. E a gente vai fazer algo incrível. Eu aposto muito. Né? Legal. Me diz uma coisa, eu posso estar falando bobeira que eu não lembro agora realmente. O 9 to 5 é a produção sua? Foi. Uhum. E por que não deu certo para trazer para São Paulo? Você também não era a pretensão de trazer para São Paulo? Não era isso, não. Eu vou te falar. Assim. As pessoas acham que não, mas o Como Eliminar Seu Chefe, ele foi uma produção muito, muito bem executada, muito legal, mas ele aconteceu
no momento em que o presidente do meu patrocinador, o presidente da companhia, ele faleceu naquela queda de avião. Então, é muito estranho, né? Como eliminar seu chefe, né? Foi um humor meio negro, né? Hoje eu posso falar porque a gente estava caríssimo, né? Não ri não, galera. Eu sei, sabia? Já tô tentando não rir. Hoje eu posso falar, né? Uma pessoa que eu admirava profundamente. Daí imagina, né? Como eliminar seu chefe. Eu não tinha nem como pedir patrocínio para São Paulo. Eu tenho bom senso. A estreia foi adiada várias vezes. Eu sei, é foda. Entendeu? Mas é complicado. Foi uma cagada, né? Eu preferia não ter tido nunca o espetáculo e ele estar vivo, porque era uma pessoa que eu admirava montes. Mas, infelizmente, uma fatalidade, uma coincidência que não era, no mínimo, elegante desenvolver o tema naquela circunstância, né, gente? Uma cagada, né? Parecia até piada. Tem que entender que nem tudo é a comercialização de um negócio, né? Que as pessoas acreditam no seu trabalho, você tem que acreditar na intenção delas também, né? Tem famílias, tem pessoas envolvidas naquela relação. Eu acompanhei Renata nesse período e foi uma tomada de decisão difícil, empresarialmente, mas admirável, notável, numa circunstância como aquela. Foi complicado, tanto que no início da estreia VIP do Cinderela, eu fiz uma homenagem a ele, a família estava presente, então eu fiz uma homenagem com imagens dele. Algumas pessoas não entenderam, porque não eram obrigadas a entender, mas eu, como conhecia, e, enfim, eu fiz a homenagem à família e foi muito difícil, porque a gente estava encerrando no Rio, né, e começando aqui em Cinderela em São Paulo, então foi um momento delicado. E aí acabou sendo um período, essa talvez tomada de decisão abre os horizontes para outros olhares. Foi exatamente nesse período que o American Idiot surge, né, nas circunstâncias da Renata, e que ela empenha a sua energia em novos produtos, em novos olhares. Então, tudo tem um tempo certo, né? E uma forma certa de fazer. Mas vamos falar um pouquinho então agora do Peter Pan. Diz uma coisa, o Peter Pan você escolheu pelo mercado ou você tem alguma coisa que você gosta do Peter Pan? Você gosta da história, gosta do musical? Nossa, o Peter Pan pra mim é um clássico muito lindo, assim. Me remete à minha infância, tem uma memória afetiva muito grande. Para mim, o desafio de trazer, né? Quando eu assisti o Cinderela, não era pretensão. Quando eu vi a cena do gigante, né? Umas pernas, eu falei, eu posso fazer melhor no Brasil, eu posso fazer modernizar, posso fazer um efeito especial. Na verdade, eu vi a troca de roupa quase um palco. Ela entregava a troca de vestido. Então eu falei, eu posso fazer diferente. Eu posso tentar fazer melhor. E é isso que eu procuro fazer. Com Peter Pan, o desafio, a história, para mim, é uma história linda, porque ela fala para a família inteira. Quando você assiste Peter Pan de criança, você tem uma leitura. Quando você assiste com um adulto, você tem uma outra, né? Você, quando criança, você quer ver a luta de pirata, você quer ver as sereias, você quer ver o Peter Pan voando, você quer ver a Sininho, você quer ver a fantasia. Quando você vai assistir ele mais velho, você vê que a questão toda fala do tempo, de resgate da criança que existe em cada um e como lidar com o fato de envelhecer e de que forma a gente tem que aproveitar o tempo no sentido de qualidade de vida, né? O que é mais importante para a gente, né? Então, tem algumas questões que nesse texto de J.M. Barrie, nesse musical, são colocadas de uma forma muito poética, né? As músicas são lindíssimas e os diálogos são muito legais. E ao mesmo tempo, você tem muita comédia. E na verdade, era um conto que fez parte da minha infância. Tá no meu universo. Então, na hora que
inclusive uma vez conversando com o Cláudio Botelho, a gente estava conversando sobre os clássicos e ele também achou que Peter Pan seria uma grande escolha. E enfim, por ter isso tudo, essa memória dentro da gente, e por ser o clássico que é, né? Enfim, para mim é mágico. E poder produzir no Brasil e ter conseguido nessa proporção e com a inovação que a gente está trazendo, que a gente acredita que vai ser uma super produção, não vai cair no óbvio do que já foi feito ao redor do mundo. Desde os figurinos da Tanara Shornadini, que não tem a referência sim, mas eles têm algo diferente, não é a mesmice que foi feita ao redor do mundo. E, enfim, com tudo, tá tudo muito lindo, eu tô muito feliz, sabe? O elenco tá maravilhoso, tá unido, tão lindos, então assim... E sabe que você pode observar como é bacana a possibilidade de você trazer uma família para o teatro. Eu acho que o Peter Pan, Cinderela provocava isso, mas tem ainda uma referência ao título, às meninas, né? Por mais que o espetáculo tenha tido fortes ganchos como o gigante, como a ênfase do príncipe, da luta do príncipe, para desmistificar esse universo da menina, o Peter Pan, ele tem o Peter Pan para o menino, né? Ele tem a Wendy e a Sininho para a menina, ele tem o Capitão Gancho para o adulto, ele traz a família inteira e aí se mistura, né? As faixas etárias, elas se misturam nessa experiência dentro do teatro. Então, acho que a produção do Peter Pan vai ser um presente para o nosso país, onde as pessoas estão tão segmentadas, né? Então, o menino joga videogame, fica lá no seu cantinho no quarto, a menina fica lá com essa boneca, o pai fica em outra para lá. Trazer todo mundo para viver a mesma experiência bacana, saudável, voltar para casa com uma reflexão mais madura como a da Renata, ou simplesmente uma experiência mais lúdica, como o espetáculo vai trazer, com todas as surpresas que a Renata está preparando, que a gente não pode dizer porque elas são surpresas, é muito bacana pensar que essa família está vindo junto e vai voltar do teatro. Não vai precisar a mãe deixar o filho. Em São Paulo acontece muito isso. Às vezes com a babá lá dentro, enquanto ela faz outra coisa que fora. Sim. Vou deixar a criança lá, não. Todo mundo vai assistir junto, porque é muito bacana. E a gente pode esperar efeitos especiais igual a gente teve no Cinderela? Temos efeitos. Iguais não, gente. Iguais não. Sim. Superar, né? Então a gente avança um pouco mais. Temos efeitos, sim. Temos aí a direção maravilhosa do Posse. Temos Daniel Boaventura nesse Capitão Gancho e nesse Senhor Darling maravilhoso. É um deleite, Daniel. Daniel é uma pessoa incrível. Incrível. E toda hora eu começo a rir. Eu não aguento. Eu sento... Começo a fazer o corridão, começo a ver tudo, eu dou risada. Os Garotos Perdidos estão maravilhosos, os Piratas estão surreais. Meu Peter Pan tá deslumbrante. O Mateuzinho é maravilhoso. Nossa. Tá tudo lindo. Mas você acha o Mateus maravilhoso? Sim. Porque você só viu ele de alguns ângulos. Aqui você vai poder ver ele num ângulo nunca antes visto. Olha só! Isso tá comprometedor. É o que a gente está dizendo, né? Sim. Mas eu tô super feliz por ele, porque ele tá muito feliz, está sempre comentando no Facebook, é muito legal. Eu acho que eu medo dele, né? Eu acho que ele precisava disso já há algum tempo, ele merecia. Na verdade, esse papel eu acho que ele conquistou. Na verdade... sempre existem, né? Quando você vai para uma seleção, é o que eu sempre falo para todo mundo. Lógico que você idealiza algumas pessoas no papel. Você já fala, você já começa a ver, né? Até sondar, fazer convites, enfim. E você, na hora, o que me fez, e na verdade me fez optar e bater o martelo em relação ao Mateus
foi que não que eu deixaria de cumprir minha palavra com algum outro ator, mas é que eu não poderia ser injusta com o Matheus. O Matheus foi um ator que todo ator deveria se mirar, porque ele se preparou antecipadamente para um papel que ele não saberia se ele ia conseguir. Fato. Ele se preparou fisicamente, ele estudou, ele fez tudo que um ator tem que fazer para uma audição. Então, sem nenhum compromisso, Matheus veio e conquistou. Rebateu a mancada. Só que como eu já tinha algumas coisas pré-definidas da minha cabeça, eu tinha que tentar desconstruir um pouco. Tive que assistir Matheus novamente, que veio por um teste isolado novamente para mim. E na hora eu falei assim, o papel é seu, porque você fez por merecer. E na hora que ele me falou, ele estava acordando às 4h30 da manhã para poder fazer ginástica olímpica, eu chorei. Então, assim, é um menino de ouro. Assim, então, eu estou muito feliz por ele. Eu acho que é o momento dele, que a vida deu para ele. Ele fez por merecer. E é isso. Eu acho que quando você sabe que uma produção está vindo, você já tem que começar a estudar. Você não tem que procurar um coreógrafo para poder te dar aula de sapateado há 3 semanas de uma audição. Pelo amor de Deus. Você acha que vocês vão enganar quem? A mim não engana. Desculpa. Tem que ir. Galera, não engana. E não adianta amiguinho de coreógrafo, amiguinho de não passa. Comigo não passa. Eu vou e dou meu voto de Minerva. Não passa. Eu acho que para você pegar papéis principais, protagonistas, que chegam até o corpo, até tudo a gente é exigente, você tem que se preparar. Você tem que botar a sua vida ali. Você tem que botar a sua paixão. Porque se você não tem paixão, para que você vai estar ali num teste? Vai ser mais um teste para você? Então tá no job errado, sabe? Foi muito engraçado, vou comentar uma coisa aqui. Nem lembro o nome, eu sou péssima para nome, não lembro o nome de ninguém. Zero. Esse é o meu pior defeito. Estávamos lá, né, assistindo lá toda a audição, então de repente entra um cara. Eu falei, não, esse cara é bom, não sei o que, para. De repente, parecia que o cara estava dormindo. O cara cantava assim. O cara quase não cantava. E as pessoas me falavam, o cara canta. Eu falei, então o cara não acordou ainda. O cara não cantou. Eu falei assim, gente, como é que o cara acorda, se dispõe a estar neste palco e a pessoa não canta? A coisa, ela não fazia nenhum esforço, sabe? Daí todo mundo fala assim, não, porque ele deve ter ficado nervoso. Eu falei, não, que até se eu for ali em cima cantar um Atirei no Pau do Gato, vai sair melhor do que ele cantando. Então acho que as pessoas às vezes piram. E às vezes tem os corajosos que também vão e te conquistam pela garra. Entendeu? Lógico que ninguém passou sem saber cantar. Só pela coragem. Pela coragem, né? Pelo amor de Deus. Porque a gente recebeu um vídeo, engraçado, quero até mandar um beijo para Maria Neto, a nossa produtora de elenco, que eu descobri. Maria era incrível. Vocês vão ver todo o resultado no Peter Pan. E Maria, vendo os vídeos, né, das audições, da pré-audição dos candidatos, das inscrições, tinha ninguém até cantando no banheiro, em cima da privada. Eu falei, gente, o pessoal surtou em cima da privada. Tudo que você possa imaginar foi mandado. Então, assim, a gente também se diverte, né? Ah, bacana. E realmente, falando do Matheusinho Lins, nossa, super merece. Ele é uma pessoa maravilhosa, como pessoa e como artista também. Nossa, ele é completíssimo, né? Ele é um fofo. Então, é maravilhoso. E é uma quase unanimidade também, né? Acho que todo mundo gosta do Matheusinho.
Geral gosta dele, geral fala bem dele, assim, é uma quase unanimidade, eu acho, né? Nunca vi ninguém falando mal dele, reclamando, nada assim. Maravilhoso. É uma delícia ouvir isso, porque todo mundo torce por ele mesmo, né? Ah, bacana. Já a gente... né? Ó, tem aqui ainda, o Victor tá falando aqui com a gente. Ele tá fazendo uma pergunta para você. Eu não sei se você vai poder responder isso, porque geralmente você gosta, eu acho que de repente de guarda um pouco o segredo. Mas o que mais você tem vontade de trazer pro Brasil? Tem alguma coisa que você poderia falar que você tem muita vontade de trazer? Várias coisas a gente tem vontade de trazer, mas geralmente as coisas que a gente está negociando, a gente geralmente não fala para não poder atrapalhar. Sim, exatamente. Por isso que eu falei que de repente você não pode falar. Mas ele já também colocou uma segunda pergunta, que qual musical que você gosta muito, mas você acha que não funcionaria no Brasil? Sweet Toad. Sweet Toad. Ah, não, Sweeney Todd, sim. Sweet Toad. Eu acho que é um pouco complicado. Tem alguns que já estão vindo, a gente não é legal citar, porque a gente também não acredita. Sim. Que funcione, é uma visão muito pessoal, por isso que eu só estou falando de que não vieram ainda para poder ser ética. Tem alguns que são muito particulares da história americana, do povo americano, que não tem como você, de repente, trazer você não tem como você criar uma muita proximidade, entendeu? Então, alguns conteúdos são difíceis, sim. Você tem que analisar, mas eu acho que os mais violentos, se você não tiver uma pegada cômica, fica violento. As pessoas tendem a rejeitar, entendeu? Interessante. E agora você estava em Nova York, né? Há pouco tempo, agora no finalzinho do ano, né? O que você assistiu lá? O que você andou assistindo? Eu assisti. O que eu assisti mesmo? Tá querendo te pegar. Emenda uma pergunta na outra, chega lá. Esse não é bom, hein? Você assistiu Anastasia? Assisti Anastasia. Assisti School of Rock. Isso. E foi isso. Assistiu mais uma, mas eu não lembro. Não, que a Beta falou. Não. Não assisti, não. Você nem assistiu o Fantasma da Ópera de novo? Não, porque em Nova York eu já assisti várias vezes. Dessa vez eu não assisti. Dessa vez eu não assisti. Mas tem muita coisa boa. Tem The Waitress, tem a remontagem de Miss Saigon. Tem muita coisa boa. O próprio Hamilton, que é uma puta sacada, né? Pra mim é o Lin Manuel, né? Isso, Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda, pra mim, ele depois do Sondheim, pra mim, ele é o cara. Pra mim, é o cara. A gente vai escutar falar desse cara aí, pra mim, nos próximos anos, ele vai ser tido. Pra mim, você tem a Golden Age, você tem Roger Hammerstein, depois você tem Sondheim, e depois você tem o Lin-Manuel. E pra mim, ele é o cara que tudo que ele bota a mão, tudo que ele cria é absurdamente maravilhoso. Inclusive, para se fazer o apelo, chamaram ele para participar da remontagem do Mary Poppins, né, da continuação, aliás, e chamaram ele para o live da Pequena Sereia, que a Disney viu que precisava ser atualizado devido até em função do musical mesmo não ter sido sucesso na Broadway, né? Acredito que aqui vai ser, mas na Broadway não funcionou. Mas chamaram ele e com certeza ele vai tirar vários coelhos da cartola. Para mim, ele é o cara, né? The Heights e agora Hamilton. É o cara que, para mim, está revolucionando o modo da Broadway se comunicar com o espectador. Um novo linguajar que é algo que ninguém esperava, né? O rap cantado, cantarolado. No Hamilton é algo que ninguém esperava. E totalmente certo, né? E com questões sociais, questões polêmicas, tocando o dedo na ferida e com o elenco todo negro, só o George
que é branco. Então, assim, eu acho que é o cara dos próximos anos, só vai dar ele, sabe? Ele acha que, como o Stefan Sondheim, que o New York Times e o próprio Macintosh disse que era o cara, o mais fera da Broadway dos últimos tempos, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar dizendo que 20 anos a gente vai estar dizendo que o Manuel é o cara, entendeu? Aqui no Musicalcast a gente fala muito do Sondheim e do Lin, então assim é meio unânime também, né? Porque são os nossos favoritos também, então da equipe inteira, basicamente. Falam direto, né? Sim. A gente é super apaixonado pelos dois. E Sondheim, nossa, vai ter episódio sobre eles e tudo. Jura? Que bacana! Sim. Tem a Renata Duran ainda que tá falando aqui, que ela falou que quer que você monte Hamilton aqui no Brasil. O Hamilton eu acho muito bacana. Sim. Você acha que funcionaria no Brasil? É isso que eu ia te falar. É uma história totalmente americana. Muito americana. E você, o cantarolado. Tem aquela... There is an orphan son of a whore lost in a mirror. A balançada, o rap que ele faz é uma coisa que a galera de musical aqui não está acostumada a fazer. Tudo que ele fala, tudo que ele canta é um rap. Teria que desconstruir. Na verdade, seriam pessoas que não estariam cantando esse lírico que hoje a gente conhece. Seria uma nova formação de atores que, na verdade, a gente teria que pegar do rap, do falado, entendeu? Não do gueto, porque, né, podem me falar, é do gueto que a gente chama, né, dessas rimas, desses... Enfim, porque é uma abordagem completamente diferente, inovadora. Só que daí é aquilo que eu acho, é difícil, né, a gente montar aqui no Brasil, mas eu acho uma montagem espetacular. Espetacular. Com certeza. Difícil, não é possível. Pela quantidade de fãs que tem no musical, o Sons com certeza iria encher bastante alguns dias do teatro, né? Mas tem que ter o público em geral, né? Não é só os fãs, né? Então tem que pensar, igual você falou, né? Tem que pensar no mercado também. Então, não é como. E Aline, tem alguma outra pergunta, alguma colocação agora, pra gente meio que finalizando? Acho que não. Mas então acho que é isso, né? Acho que a galera não mandou mais nada aqui de perguntinhas. Eu acho que a galera tá assim. Acho que pelo horário não se animou a falar tanto aqui no chat aqui, mas enfim, né? Mas acho que foi bem gostoso o bate-papo. Bacana. Ainda mais que. E assim, se você tiver a fim de conversar outro dia sobre outros assuntos, pode mandar uma mensagem para mim, se convidando. Você sabe que as portas estão abertas aí para você falar. Pode deixar. E me agradeço muito vocês dois por ter participado. Obrigada a vocês. Beijos. Beijos. E o seguinte, quando tiver aí mais notícias do Peter Pan, por favor, vão mandando aí pra gente aí que a gente vai divulgando também. Pode deixar. Dou sim. Mas a gente tá aqui também para ajudar vocês na divulgação, tá bom? Obrigada, querida. Mas brigadão, viu, de coração e boa noite, valeu, viu? Deus, beijão. Boa noite, bom descanso. Beijo, Gente, até mais, tchau. Tchau.